Vocês estão vivos, né? Para mim é uma honra poder estar aqui. E quando o Nivaldo falou para mim que eu iria falar sobre Bíblia, eu fiquei muito feliz, que é um dos assuntos que eu mais gosto de tratar. Eu espero que seja bem edificante para todos nós. Gostaria de fazer uma oração. Novamente a gente vai orar. Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós damos graças ao Senhor pela bênção de podermos nos reunir aqui mais uma vez, nesse lugar, para conversarmos de assuntos tão importantes para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para a nossa transformação. Nós queremos pedir perdão ao Senhor por tantas vezes que temos tratado a nossa devocional, o nosso relacionamento com o Senhor de maneira negligente, omissa. Outras vezes ainda quando tratamos da Tua palavra de maneira tão mecânica e não nos relacionamos de maneira mais pessoal com o Senhor, que é o nosso Deus. Que o Senhor esteja com a gente, que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis ao Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom falar desse tema que é a Bíblia. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que revelação de Deus gera sempre transformação em nós. A maior revelação que nós temos da parte de Deus até hoje é a vinda ou a vida de Jesus no nosso meio. Quando Jesus Cristo esteve no nosso meio há 2000 anos atrás, Ele revelou de maneira plena a pessoa de Deus. Contudo, hoje, 2000 anos depois, nós não temos a revelação física, corporal de Jesus no nosso meio. E nós temos a Bíblia. E a Bíblia hoje é a revelação que nós temos da parte de Deus para a nossa vida. Se você deseja ser transformado, a revelação que você vai ter de Deus é primordialmente a Bíblia. É através da Bíblia que Deus fala, é através da Bíblia que Deus se revela para nós. Então, as nossas reuniões podem ter de tudo. Podem ter música, podem ter piadas, podem ter histórias, isso é bem legal. Porém, haverá transformação em nós quando houver a palavra de Deus no meio de nós. Se há um momento precioso no nosso dia, esse momento é aquele em que nós nos colocamos diante de Deus, em espírito de solitude, diante do Rei. Como alguém já disse, se o homem não consegue encontrar a Deus no silêncio do seu quarto, não conseguirá encontrá-lo em nenhum outro lugar desse mundo. Isso é verdade. A revelação de Deus é capaz de gerar transformação em nós. E a pergunta que eu gostaria de responder hoje aqui com vocês é a pergunta como? Eu gostaria de falar hoje para vocês de algo que esteve presente desde a minha adolescência. Eu me converti aos 17 anos, a idade de alguns aqui. E desde que eu me converti, eu me decidi por levar a sério a minha vida devocional. E para isso eu consultei um livro. Valéria, dentro da minha bolsa tem um livro verde. Esse aqui é o livro Vivendo na Palavra, Howard Hendricks e William Hendricks. São pai e filho. Howard Hendricks faleceu há pouco tempo. E ele escreveu esse livro, é um livro muito prático, que fala sobre a Bíblia e como nós devemos estudá-la. E eu li esse livro aos meus 17 anos, e ele, como eu já havia me convertido, mudou muito a minha percepção da Bíblia e como eu deveria me relacionar com Deus através da Bíblia. Então, eu gostaria de falar para vocês aqui hoje, não como um seminarista, ou como um líder, como um ministro da palavra, ou ministro do evangelho.
eu gostaria de falar com vocês hoje aqui como um cristão. O que eu faço, eu não faço porque eu sou líder. Eu faço porque eu sou cristão. E eu entendo que é uma responsabilidade nossa nos envolver com a palavra de Deus, nos comprometer com essa palavra. A pergunta que eu vou responder não é o quê. Nós já sabemos o que nós temos que ler. É a Bíblia, são as Escrituras. Não é quem. Quem deve ler as Escrituras é o cristão. Não é por quê. Nós já sabemos que a razão de nós lermos a Bíblia está diretamente ligada ao nosso relacionamento com Deus. E também não é para quê. Nós sabemos que a razão, ou melhor, a finalidade pela qual nós lemos a Bíblia é para a glória de Deus em nós e a nossa transformação através disso. A pergunta que eu quero responder aqui é como ler a Bíblia? E eu pretendo ser bem prático ao falar sobre isso. A fase da adolescência é uma fase bem especial, porque eu acredito que ela molda muito dos bons e maus hábitos que nós teremos no resto da nossa vida. Se você não lê a Bíblia sozinho, quando você casar, provavelmente você não lerá a Bíblia com a sua esposa. Ou com seu marido. Se você não lê a Bíblia com a sua esposa ou com seu marido, provavelmente você não lerá com seus filhos. Seus filhos não lendo a Bíblia com seus pais, provavelmente não farão a leitura sozinhos. E isso gera uma bola de neve que nós estamos experimentando ainda. Por isso, eu acho bem sério tratar desse tema, que ele repercute com certeza em toda a sua vida. Gostaria de falar, primeira coisa prática, sobre os dias da semana em que você vai ler a Bíblia. Nós devemos ler a Bíblia todo dia, ok? Todo dia. Eu tomei a decisão aos meus 17 anos de ler a Bíblia de segunda a sábado. Então, eu entendi que somente a devocional, por maior que seja o pedigree que o seu pastor entregue para você no domingo, não vai te manter toda a semana. Você precisa se alimentar durante a semana e por isso eu entendi que eu deveria ler a Bíblia de segunda a sábado, reservando o domingo para adoração comunitária, que é o dia do Senhor. Aí você fala, não, o dia do Senhor não, todos os dias são os dias do Senhor, não é? Mas, na verdade, o dia do Senhor, segundo a Bíblia, é aquele dia em que nós nos encontramos para adorar a Deus, para louvar a Deus e para receber da palavra de Deus. Então, é lógico que isso eu não estou entendendo que é normativo, mas você pode dedicar todos os dias, inclusive de domingo, para fazer seu devocional pessoal, ou fazer como eu, de segunda a sábado. Horário. Isso aqui é interessante, né? Normalmente eu faço o devocional logo que eu acordo. Então, se eu tenho o meu afazer, os meus afazeres iniciam-se 7:30 da manhã, eu acordo mais cedo, 6:30 da manhã, para poder dar início à minha devocional. Mas tem algumas pessoas que acordam, parece que elas foram esmurradas a noite inteira. E ela tem as palavras parecem formiguinhas, assim, tal, correndo para lá e para cá, e não consegue se concentrar. Então eu sei que nem todo mundo é igual a mim. Eu fico assim depois que eu almoço, agora, assim. Né? Depois que eu almoço, eu fico meio zonzo, tal, digestão e tudo mais. Então, cada um tem um horário melhor para fazer a sua devocional, a sua leitura da Bíblia. Você pode utilizar o horário depois que você acorda, ou um horário que você preferir. Pensando nisso, eu trouxe para vocês algumas dicas que eu acredito que vai nortear você a escolher esse horário. Primeira, programe-se com antecedência. Não deixa para a última hora, né? Você precisa se programar para fazer a leitura da sua Bíblia. Então, não deixa, depois eu vou ver, quando der sobrar um horário. Lá, não é assim, ok? Ajuste um horário regular para fazer a leitura da sua Bíblia. Não dá para ler a Bíblia na segunda às 7 da manhã. Na terça às 10 da noite. Na quarta, não. Tenta encontrar um horário regular que vai guiar você durante todos os dias
que você fizer a sua devocional. Você precisa fazer isso. Em terceiro lugar, encontre um momento do seu dia em que você esteja em condições de se concentrar. Você vai ler, né? Então, você precisa se concentrar. Então, você precisa utilizar aquele momento do dia em que você está bem para fazer isso, ok? Quarto lugar, escolha um lugar silencioso, iluminado e confortável. Você vai ler, né? Tem gente que fala, olha, eu faço devocional quando eu estou lá no ônibus, né? Então, né, eu lembro do meu amigo, eu lembro que eu ia ter prova, eu sou formado em letras, eu ia ter prova sobre Machado de Assis. E um amigo meu, a gente estava no ônibus, o ônibus do campus aqui é cheio, e ele estava lá assim, segurando com uma mão aquele negócio, aquela barra de ferro, e com a outra, Machado de Assis. Então, estava um negócio de louco, assim, imagina ele lendo, a atenção que ele devia estar para conseguir ler aquilo. Não é assim que você deve ler a sua Bíblia. Escolha um lugar confortável, iluminado e silencioso para você poder fazer o seu momento devocional, ok? E última dica, mais duas. Tente se esquecer dos seus afazeres. Normalmente você vai lá ler a Bíblia e fica pensando, né? Puxa, você lê um texto, aí aquela palavra lembra uma outra que o seu amigo te disse, aquele seu amigo joga futebol com você, então você lembra do gol que você fez, aí do gol você lembra do Pelé, aí você vai embora, quando você fala, puxa, Jesus, né? Aí, né, totalmente. Então, tente se concentrar naquilo que você está fazendo. E, por último lugar, não tenha pressa de acabar. Normalmente a gente tem um monte de coisa para fazer depois ou enquanto aquilo, então a gente acaba tendo pressa. Não tenha pressa para acabar a sua devocional, ok? Qual é a duração que seria interessante para você ter na sua devocional? Eu tento fazer a devocional em 1 hora, mas para quem nunca fez ou fez poucas vezes, seria interessante você dedicar a sua devocional meia hora, começar com meia hora, não é bastante meia hora. Se você dedicar qualidade, tentar se concentrar, você vai perceber que meia hora é pouco. Para aquilo você vai acabar naturalmente avançando, vai ser uma coisa natural tanto quanto almoçar. Você fica pensando, quanto tempo eu vou levar para almoçar agora? Quanto tempo deve se levar para almoçar, né? O meu pai, ele pega um murrete desse tamanho assim e almoça em 5 minutos. 2. Eu falo para ele que ele bebe a comida, né? Então, a gente precisa ter... Eu acho que se você investir qualidade na sua devocional, você vai conseguir nem se preocupar com o tempo e conseguir ampliar também o seu momento devocional. Ok? Ok. Gostaria de falar agora sobre os momentos que você vai ter na sua devocional. Um primeiro momento... Não está aparecendo ali. Primeiro momento... eu chamei, na verdade é um nome já muito usado antigamente, Lectio Divina ou leitura orante. O que é a leitura orante? É o seguinte, é um método de oração utilizado há muito tempo nos mosteiros beneditinos e que consiste em ler o texto sagrado orando com o texto. Então eles liam as orações orando as orações. Não fazendo somente uma leitura. Esse era um dos momentos que eles tinham. Então você pode, como que eu devo começar a minha devocional? Abra um salmo, ou parte de um salmo, e leia aquele salmo algumas vezes, várias vezes, saboreando aquelas palavras, orando aquelas palavras. Aquilo já vai direcionar você, e é muito gostoso fazer isso, eu faço sempre, começar com a Lectio Divina, ou a leitura orante. Você inicia a sua devocional orando a oração do salmo, adorando com o salmista, pedindo as coisas que o salmista pede, se envolvendo com o salmista, louvando a Deus com o salmista. Então isso é bem legal. E a Bíblia, as orações, os salmos, tem um quê bem didático. Então é bem interessante você fazer isso também. O segundo momento, que eu chamei aqui de oração e intercessão. É aqui que você ora com as suas próprias palavras. Você então pode louvar a Deus pelos atributos dele. Quantos atributos você consegue dizer aqui? Pode falar. Um atributo, uma palavra, atributo de Deus. Uma qualidade de Deus.
misericordioso, amoroso, santo, fiel, mais um. Justo, eterno, maravilhoso. Ontem eu li o Salmo 93 fazendo isso, e ele começa, reina o Senhor. Ele está falando sobre a majestade de Deus. Então, você pode orar louvando a Deus, adorando a Deus por sua majestade, por seus atributos, por sua justiça. Também pode agradecer a Deus por eventos específicos da sua vida, aquele chutão no tornozelo que você levou, aquela queda de bicicleta que o Rafa, cadê o Rafa? Que o Rafa levou, né? Agradecendo a Deus por eventos específicos da sua vida, ou por pessoas específicas da sua vida também. Arrependimento pelo pecado, cite o seu pecado. Nós temos que aprender a falar mais mal de nós para Deus do que bem. Naquela oração do publicano e do fariseu, quem saiu justificado diante de Deus foi aquele que disse: Deus, sê propício a mim, pecador. Nós precisamos aprender a nomear-nos mais pecadores e citar os nossos pecados diante de Deus. Mas, descrever a nossa vida, esse é um hábito que eu acho que a gente tem pouco. Aprender a falar como está a nossa vida. Descrever a nossa vida. Narrar alguma situação da vida. Deus ouve. A gente é presbiteriano, né? E fala, Deus é soberano e sabe de todas as coisas. E ora, Deus tu sabes, amém. Deus quer ouvir a sua oração, o que aconteceu com você, o que você está pensando. Então, descreva. Também peça a Deus coisas relacionadas à sua vida material, espiritual, familiar, escolar. Coloque essas coisas diante de Deus. É aqui que você também intercede no segundo momento da sua devocional. Você pode orar pelas pessoas à sua volta, orar pelos seus alvos evangelísticos, orar pelos seus amigos, pelos seus colegas. Eu tenho certeza que vários adolescentes aqui oraram por esse evento. Então é a hora que você intercede. Sabe quando você está no Facebook? E então alguém vem e fala, ora por mim, tal coisa. E fala, vou orar. E aí esquece. É aqui que você ora nesse momento. Você lembra dos pedidos lá que você ouviu no Facebook. E algumas pessoas falam, Facebook é inútil. Em algumas coisas é mesmo. Em outras, nós acabamos de receber o relato do reverendo Zé Dilson. Num vídeo, você pode procurar na internet. Obrigado. E ele disse que foi muito abençoado pelas mensagens que ele recebeu no Facebook. Estando na cadeia, lógico que a esposa dele falou para ele dessas mensagens. Então, você pode usar esse momento da intercessão para orar pelas pessoas que pediram oração para você. Ok? Terceiro momento, memorização da Bíblia. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo à terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente, sê forte e muito corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Repetir. Então somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dessa lei, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu?
Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1, de 1 a 9. Esse texto foi um dos textos que eu memorizei nas minhas devocionais, e com ele eu quero dizer duas coisas, na verdade 3. Nós temos uma falha na nossa memorização das Escrituras. Qual é? Nós memorizamos versículos. A Bíblia não foi escrita em versículos, em capítulos. Então a gente pensa que Paulo lá estava escrevendo a carta. Capítulo 1. Não, uma carta você não escreve em capítulos, você escreve a carta. Então a gente acaba memorizando essas passagens pequenininhas da Bíblia e muitas vezes erros de interpretação têm surgido por conta da memorização de fragmentos. Um texto não é dividido em versículos, um texto é dividido em parágrafos. Nós precisamos aprender, eu não estou falando que eu já memorizei versículos, eu memorizo versículos. Só que o ideal é que nós memorizemos parágrafos, porções, blocos, subdivisores do texto que representam pensamentos, vários pensamentos do autor que juntos formam um texto. Então nós precisamos aprender a memorizar parágrafos. Então você pode, no terceiro momento da sua meditação, memorizar a Bíblia. Não é fácil. Eu errei. Eu já memorizei alguns. E é bem legal você poder fazer isso. Você enche a sua cabeça do texto bíblico, memorize salmos, porções e escolha aquele texto que é central dentro da história bíblica. Você não vai memorizar um texto que não faz muito sentido para você ou para a Bíblia como um todo. Há porções mais centrais. Seria interessante se você se dedicasse a elas. Memorizar essas passagens todas é muito legal. Se você já ouviu o reverendo Hernandes Dias Lopes pregar, você já vai ver que ele memoriza porções, blocos. Isso é bem legal para nós como cristãos, ok? Muito bem. Quarto momento é nesse que eu gostaria de dedicar mais tempo já para finalizar. Quarto momento, a leitura do livro Bíblia. Este é o momento da devocional, o principal momento da nossa devocional. Nós estivemos nos preparando para ele até agora. E eu entendi o seguinte, por isso está duas vezes quarto ali. Quarto momento e quarto momento. Há um bom tempo atrás, eu decidi fazer o seguinte. Eu iria estudar na minha vida, numa fase da minha vida, eu iria estudar a Bíblia de capa a capa. Iria ler a Bíblia de capa a capa para que eu pudesse ter na minha mente um panorama geral da Bíblia. Iria fazer isso várias vezes, eu venho fazendo isso várias vezes, mudando as traduções da Bíblia. Então é interessante que você pode instituir um momento em que você pega aqueles seus planos de leitura anuais e destrincha, lê a Bíblia do começo até o fim. Normalmente você espera janeiro para fazer isso. Não espere janeiro para fazer isso. Nós estamos dia 29, você pode começar mês que vem, depois de amanhã, depois da manhã, não sei. Você pode começar agora a fazer a sua leitura. Por isso eu elaborei, você trouxe, Nivas? Você trouxe só esse? Tá, não, esse aí é o outro, então eu falo. Beleza. Na internet você encontra várias. Ainda bem que tem primeiro esse, que esse é mais difícil de encontrar. Se você digitar leitura anual da Bíblia, Bíblia em um ano, alguma coisa assim, você vai encontrar. Se você tiver escrito de janeiro, você interpreta mês 1. E vai embora, começa no mês que você quiser, para você poder ler a Bíblia. O segundo momento que eu entendi, eu iria me dedicar a ler a Bíblia, os livros da Bíblia. Eu iria dedicar pelo menos um mês a cada livro das Escrituras e iria reler várias vezes, quantas vezes pudesse aquele livro naquele mês, a fim de me apropriar do texto daquele livro de uma maneira geral. Então, esse momento eu não cheguei ainda, mas eu vou chegar. Eu estou lendo bastante a Bíblia ainda e eu quero poder me encher
do panorama da Bíblia, conhecer os períodos dos juízes, períodos dos reis, período dos profetas, período do Novo Testamento, e por aí vai. É interessante nós entendermos esses períodos, para isso servem esses 2 momentos aí. Por isso que eu coloquei dessa maneira. O primeiro momento é como se você estivesse num helicóptero sobre uma selva gigante. De lá de cima você vê, então, o verde, vários tons de verde. Você vê uma queda d'água. Você vê alguns bandos de animais correndo. Você vê algumas coisas gerais. Você vê o tamanho daquela selva. Essa é a sua visão de helicóptero. No segundo momento, é como se você descesse daquele helicóptero e começasse a conhecer insetos, bichos pequenos, o tamanho daquele lago que você não conseguia ver de lá de cima, e por aí vai. Então, é o momento que você se depara com detalhes da Bíblia que você não via antes. Então, por isso eu elaborei esse plano que está na mão do Nivaldo. Pode ir passando. É um plano que tem 12 livros da Bíblia, e você pode dedicar um livro da Bíblia a cada mês para você fazer a sua leitura e estudar. Agora eu gostaria de falar sobre o método de oração, o último ponto meu aqui mesmo, chamado OIA. OIA é simples, você olha o texto e ele vai estar lá dizendo o que ele quer dizer para você. OIA é um método de estudo da Bíblia usado há muito tempo e que tem trazido vários benefícios para a Igreja de Deus. OIA, o primeiro ponto, significa observação. Você observa o texto. E você tenta. A pergunta que você vai responder aqui é: o que eu vejo? É um trabalho de detetive. O que você vê nesse texto? O que você vê nessa porção? E então você procura por termos. A pessoa da Araraquara fala termos, tá? Você procura por termos. Não qualquer termo, aquele termo que se repete, que é enfatizado de alguma maneira naquele texto. Você também procura pela estrutura. Primeira estrutura, a estrutura gramatical do texto. Não tem como fugir. Não tem como. Desculpa. Não tem como, você tem que saber um pouquinho de gramática. Então, você precisa encontrar aqueles verbos que são os principais. Qual é a oração principal? Qual é o sujeito desse texto, dessa oração? Não é oração de orar, tá? É oração, frase. Aí você encontra alguns elementos que são centrais, vão direcionar você na estrutura do texto a encontrar a mensagem que aquele texto tem para você. E a estrutura literária. O que é a estrutura literária? Por exemplo, pivô é um termo usado na estrutura literária. Não é pivô do futsal, tá? Não. O pivô é quando há uma mudança drástica na direção do texto. Por exemplo, você está estudando a vida de Davi. Está estudando a vida de Davi e tal, legal. E aí, chega no capítulo 11, acontece o quê? O pecado de Davi planejando a morte de Urias e o adultério com Batseba. A partir daquele momento, a vida de Davi muda, o texto começa a caminhar numa direção diferente. É um pivô. Aquele momento é um momento em que há uma mudança na direção que o texto estava indo. Então, há várias estruturas, comparação, contraste. Legal a ideia do contraste, você está lendo a vida de José. Legal, estou estudando José do Egito, está passando lá na Record e tudo mais. E aí, no meio da vida de José aparece quem? A história de Judá. Aí você pensa, não, o cara eu acho que foi dar Ctrl V, colou errado, veio parar aqui no meio. Não, ele está comparando a vida de José com a vida de Judá. Por isso que ela está lá no meio. Então nós precisamos enxergar a estrutura que o texto tem. Nós temos repetição, pergunta-resposta, proporção. Quanto tempo é dedicado à infância de Jesus e quanto tempo é dedicado à cruz? Nos evangelhos. É a proporção. O que é importante para o escritor. Forma literária. A Bíblia foi escrita com vários gêneros literários. Nós temos poesia na Bíblia, nós temos narrativas na Bíblia, nós temos
cartas na Bíblia, nós temos leis na Bíblia. Então, quando você estiver passando por esses tipos de texto, não pense, lei. Eu não gosto muito de ler lei. Mas quando você se aproximar daquele texto, você se aproxima pensando no gênero textual que aquele texto tem. Isso vai dar uma direção. Leitura, nós temos profecia, nós temos a literatura apocalíptica, que aparece um pouco em Daniel, um pouco em Apocalipse. Então é bem legal nós entendermos qual é a forma literária que estamos estudando. Atmosfera. Nós normalmente não fazemos uma leitura imaginativa da Bíblia. Ou seja, enxergar qual é a situação de Paulo dentro da prisão. Quem esteve numa prisão aqui? Atrás das grades. Com certeza é bem diferente desse lado da história. Então, tentar enxergar, cheirar os odores, ver as cores, sentir a atmosfera que envolve aquele texto que você está lendo. Com certeza a leitura imaginativa vai fazer bem para você. E perguntas: quem? Onde? Quando? Por quê? Para quê? Essas perguntas para o texto são cruciais. Ele vai responder algumas, outras ele não vai responder, mas justamente aquelas que ele não responder e que responder vão te dar uma direção para a sua interpretação, que é o nosso próximo passo. Segundo, O e A. Interpretação é o segundo momento. Aqui você responde à pergunta: o que isso significa? Então você vai procurar pelo conteúdo, é tudo aquilo que você observou e registrou no caderno, na sua observação. O contexto literário que vem antes e que vem depois. Histórico. Qual é a sociedade daquela época? Era diferente da nossa. Cultural. Qual é a cultura hebraica? Como funciona a cultura grega, a cultura romana, babilônica? Geográfico. O tamanho da cidade, topografia, relevo, aquele negócio da aula que você faltou, lembra? Então, esse aí. Relevo, distância, onde fica tal coisa, onde não fica. O texto que eu li, o Líbano, o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Tá, onde que é isso? Precisa entender. Onde fica a Palestina? Precisa entender. Isso vai ter, isso com certeza vai influenciar muito na interpretação do seu texto. E teológico, qual é o conhecimento que o autor tinha do texto? Comparação. A Bíblia não foi escrita do momento só, ela foi escrita em vários momentos. Às vezes um texto se apropria de outro para falar o que ele está falando. Isso se chama de intertextualidade. E às vezes a Bíblia faz intertextualidades. Então, essa comparação é legal você entender outras porções da Bíblia, por isso é legal a leitura panorâmica, para você entender aquilo que ele está dizendo e o que ele está dizendo que já foi dito e que ele está mudando ou não. E a cultura, qual é a peculiaridade que aquele texto tem sobre o que você está estudando, a peculiaridade daquela cultura. Por exemplo, 1 Coríntios 8 diz que eles deveriam saber lidar com as carnes sacrificadas para ídolos. Primeiro, o que é ídolo? Por que ele não deveria comer carne sacrificada a ídolo? Será que é a mesma coisa se eu encontrar um frango preto no meio da rua assim, eu não posso comer, eu estou morrendo de fome? Entenderam? Preciso conhecer a cultura. Consulta. Normalmente a gente pula para essa parte de uma vez. Né? Não entendi o texto. Gemidos inexprimíveis. Não entendi. Nota de rodapé. Aí o cara dá uma leitura superficial de 3, 4 linhas, você se dá por satisfeito e todo mundo vai embora para casa feliz. A consulta só vem aqui. Depois de você observar o texto, ver o conteúdo, contexto, comparação, cultura, você consulta outras coisas para ver o que outras pessoas estão dizendo também sobre aquele texto. Ok? Por último, e essa parte é uma parte simples, mas a mais difícil, que é a aplicação. A finalidade de todo o trabalho de observação e interpretação do texto é a aplicação do texto. E a aplicação do texto é o que vai transformar a nossa vida. Nós saímos do texto e vamos para a vida. O texto direciona a vida e a vida presentifica o texto.
se a interpretação foi errada, a aplicação vai ser errada. Se a interpretação foi certa, a aplicação vai ser certa. Aqui nós perguntamos como isso se aplica à minha vida. Em primeiro lugar, como se aplica a mim. Normalmente nós lemos o texto e falamos, tá vendo, fala sobre língua. Aquele fulano lá fica falando mal da vida dos outros. E vai aplicar o texto para os outros. Primeiro você aplica o texto para você. O que esse texto tem para me dizer? Como ele muda a minha vida, os meus relacionamentos, os meus negócios, os meus estudos. Está falando sobre preguiça. E aí? Como eu devo estudar? Com quem eu devo me relacionar? Como eu devo me relacionar com Deus? Como eu devo me relacionar comigo mesmo? E com os inimigos meus? E com o inimigo? Como isso se aplica a mim? Em segundo lugar e último, como se aplica para os outros? Aí sim você ora pelo seu irmão que talvez esteja com dificuldade. Cada um de nós tem um ritmo para aplicar uma coisa, para aprender uma coisa. Nós não somos transformados de um dia para o outro, num evento único. Nós participamos dentro de um processo. Como é que Deus quer aplicar isso à vida do meu irmão? Como que eu devo chegar a ele e dizer sobre esse texto e conversar sobre esse texto? Então você aplica também a si e aos outros. Esse é o momento da transformação. Eu gostaria de finalizar com essas palavras. A palavra de Deus não foi escrita para que fôssemos mais inteligentes do que os outros. Antes, para que fôssemos recriados à imagem daquele que primeiro nos criou. Eu começo renovando a minha mente e Deus conclui transformando a minha vida. Toda vez que Deus se revelou, alguém se transformou. Empoeirar as nossas Bíblias é empoeirar as nossas vidas. Somos um povo com um livro, o qual nos leva a um relacionamento mais íntimo com o único Deus. Não deixe a vida levar vocês, mas levem as suas vidas a Deus pelo estudo sério da sua palavra. E como a mesma Escritura ordena, transformai-vos. Muito obrigado.